tipo, esquecendo o tempo. Sobre a lendinha que eu contei, e era até por isso que eu decidi trazer ela também, apareceu a Yumibari Miko, né, as sacerdotisas do arco. E até a década de 80 elas existiam. E na verdade, Copenches, até que gostaria de comentar isso, eu até estava comentando com a Ciganinha. Deixa eu ver, parei, que tá, esqueci aqui, errei aqui, aqui. Tem que colocar primeiro aqui, colocar aqui. Um golinho de café, né, Copenches? Foi. Copenches, província de Aomori, nordeste do Japão, na parte norte do Japão. Essa província aqui de Aomori, e bem dizer, as regiões antigas do Japão sempre tiveram os seus xamãs, viu? E no caso as Usa Miko, sabe, da região de Aomori, essas são as últimas, viu? Da década de 80. Eu acho que já não existem mais as Azusa Miko, as sacerdotisas do arco, que, como vocês podem ver, bate num ritmo contra um arco e vai entrando em transe, chamando as almas do outro mundo para que desçam e incorporem de forma semelhante ou idêntica aos transes mediúnicos de Umbanda, Candomblé e por aí vai. Vocês já devem saber. Inclusive, lembra bastante a paz de lança. Então, as Usa, viu, eu acho que já estão extintas. Deve ser essa senhorinha que deve ser uma das últimas, de um pequeno trecho de um documentário que eu achei no YouTube. Se não me engano, esse documentário aqui é de 1984. O Japão foi muito ingrato, sabe, com essa parte xamânica do Japão, porque há poucos registros deram bastante ênfase a um tipo de xamanismo e esqueceram outros. Da província de Yamaguchi existindo as Onakama. Na província de Okinawa, ainda, se não me engano, tem acho que uma sacerdotisa Yuta, sabe, sacerdotisas dos mares. No caso das Azusa Yumi, elas eram sacerdotisas Miko, né? Eram xamãs itinerantes. Coisa bem linda, né, Copenches? Tocando em música, Copenches. Macumba no Japão! Daquelas bem pesadas, Copenches. No qual, né, maioria esmagadora das vezes, as Azusa, as Yumibiki, né, essas xamãs, elas faziam sortilégios, pronunciavam palavras mágicas nas aldeias onde elas iam. E isso desde tempos imemoriais. Chamavam chuva. Muito antigamente anunciavam locais melhores de pesca, locais melhores de plantio, locais melhores de caça. E aconselhavam as pessoas de todos os modos. Espiritualmente, mentalmente, casamentos, não que celebrasse casamento, mas acertava casamentos, trazia homem em 3 dias de volta. Não, isso é mentira. Mas enfim, elas fizeram um papel muito importante, sabe, numa época do Japão que nem sequer tinha budismo. Século VII, por exemplo, já existiam essas médiums. 1984, província de Aomori, se não me engano, foi pela prefeitura que mandou produzir esse documentáriozinho aí. Então, Copenches, essa é uma parte que é totalmente ignorada do Japão. Quase ninguém fala, sabe? Não falo nem mal falo no Japão. Imagina chegar, explorar esse material aqui no Brasil, como estamos fazendo agora, né? Quem é que sabia que existia lá na província de Aomori, até a década de 80, sacerdotisas que batiam em um arco, e conforme batiam em um arco, entravam em um transe, incorporavam o espírito do falecido e começava a conversar com a pessoa, inclusive em termos familiares. Eu cheguei a ver gravações das Itako, já é outra coisa, lá do Monte Osorezan, a Montanha do Medo. As Itako, elas incorporam, só que é o seguinte, a incorporação não se dá como a gente imagina que seja. O que passa na mente dessas médiums intermediárias, essas xamãs, é o shikou, a intenção mental desse espírito do mundo do além.
não as palavras, não exatamente as características daquela pessoa. Então, vendo, não se parece nadinha, nadica de nada com aquele senhor que morreu, ou com aquele parente, com aquele vovô, certo? Mas a intenção do que está falando, sim. Então fica uma questão bem dúbia a respeito de crença, se é mesmo o espírito do finado meu tio que morreu, ou se é só ela falando porque está em transe, porque está, sei lá, doido da cabeça, não sei. Mas mesmo assim o fato é que, até para a antropologia, que quase que não há exploração nisso no Japão, é muito interessante. Pelo fato também de que, e aí interessa a nós, Copinchas, mesmo as Azusa Miko, elas tinham o lado B, o lado negro, os sacerdotes negros, os sacerdotes do mal, assim como as Itako, sabe, lá da província de... agora esqueci o nome da província. O Sorezão, Monte Sorezão, depois dá uma procuradinha, você vai encontrar, viu? Inclusive tem até texto em português sobre as Itako, as médiums. Só restam 3, viu? A maioria delas eram cegas. E elas incorporavam uma vez por ano no equinócio de primavera na Montanha do Medo, o Sorezan, e davam consultas a filas de consulentes. Só restam 3 delas hoje em dia. Elas, por sua vez, é super interessante pelo fato de que elas poderiam ter até 79 ajudantes espirituais. Não espíritos de pessoas. Espíritos de furões, um animalzinho furão, doninhas. Essas doninhas iam até o céu, moravam dentro de bambus colocados em frente da casa dessa xamã. Ela alimentava esses guias espirituais em forma de furão, com pasta de soja miso, pasta de soja fermentada, sal e água. E em certos momentos ela entoava os seus cânticos e mandava que um deles fosse para o céu, para as nuvens, e trouxesse para ela a resposta se ia chover ou não, se ia ter seca ou não, quando que um cometa ia cair, quando que ia acontecer tal desgraça, quando que alguém ia casar, quando que ia ter filho, se era menino ou se era menina. Até 79 desses espíritos podiam ter. E, claro, naturalmente, sempre havia um lado negro. E aí eram os sacerdotes do mal, os sacerdotes negros, Itako. Aí sim, homens. Né? Tudo um universo de magia, de xamanismo, que fazer o quê, né? Não querem ouvir porque me pedem, faz o edifício de Joelma, né, Rosmé? Pena, né? Mas é isso, viu, Copinchas?